Olá, gente! Mais um Papo de Cobra aqui. E hoje a gente vai falar sobre uma curiosidade que as pessoas têm, que é sobre a hibernação de serpente. A pergunta é: as cobras elas hibernam, principalmente no inverno europeu ou norte-americano, quando o inverno lá é muito mais rigoroso que o nosso? Naquelas regiões, cobra hiberna como urso, por exemplo? Vamos responder isso nesse Papo de Cobra que está começando agora. Bem, gente, antes de responder essa pergunta, eu queria lembrar a vocês, se você não está inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like aqui, marca o sininho, porque aí toda vez que tiver um vídeo novo você vai saber. Então vamos falar um pouco aqui sobre a hibernação, se ela existe ou não em cobra. Bem, primeira coisa que a gente tem que saber é que as cobras, elas são animais que não controlam a sua própria temperatura, tá? Elas são os animais que dependem do ambiente para controlar a temperatura. São animais que a gente chama de ectotérmico. Então, ecto é externo, térmico é temperatura. Aqueles que dependem do ambiente externo para controlar a temperatura. Antigamente a gente chamava isso de pecilotérmico. Muita gente ainda usa esse termo, que não é um termo muito correto, porque tem pecilo é variável. Pecilotérmico é aquele que tem a temperatura variável. E nem sempre a cobra tem temperatura variável, porque como ela depende do ambiente para ter a sua temperatura, se o ambiente tiver temperatura constante, ela tem a temperatura constante. Então o termo pecilotérmico não deve ser muito usado. Mesma forma que é o termo que o pessoal antigamente usava, cobra é um animal de sangue frio. Depende, né? Porque se ela está num ambiente de 40 graus, o sangue dela tem 40 graus e a gente não pode dizer que 40 graus é frio. Na verdade, qual é o conceito que a gente tem de quente ou frio? Isso é muito relativo. Então, esses termos pecilotérmico, sangue frio, a gente já não usa mais e a gente usa o termo ectotérmico. Fazendo o outro lado, quem são os animais que conseguem controlar a sua própria temperatura? São os animais endotérmicos, que têm um metabolismo próprio, que são basicamente os mamíferos e as aves. Então, répteis, né, como as cobras são répteis, elas são ectotérmicas, mamíferos e aves não dependem do ambiente para controlar a temperatura, eles são endotérmicos. Então, por exemplo, nós que somos mamíferos, a nossa temperatura é controlada pelo nosso próprio metabolismo. Então, se você tirar a minha temperatura agora, né, eu estou com 36,8. Se eu sair daqui e for para o Polo Norte, eu continuo tendo 36,8. Né? Se eu for para o deserto do Saara, eu continuo tendo 36,8. A cobra não é assim. Né? Como é um animal ectotérmico, se a cobra estiver aqui e tiver hoje 20 graus, ela estiver num ambiente de 20 graus, ela tem 20 graus. Se eu levar ela para um ambiente de 30 graus, ela vai ter 30 graus. Se eu levar ela para um ambiente de 15 graus, ela vai ter 15 graus. Entenderam, né? Então ela procura a temperatura ideal dentro do ambiente. Então vamos para a pergunta. A cobra hiberna? Bem, a gente está muito acostumado com a hibernação de urso, né, de mamíferos. Quando a gente vê nesses filmes, nesses documentários dos Estados Unidos, da Europa, mamíferos que hibernam. O que é hibernação? Ele entrar numa toca, né, e dormir ali. Por quê? Porque ele tem uma reserva de gordura muito grande. Então ele passa às vezes semanas, meses, totalmente dormindo. E o metabolismo dele vai sendo mantido pela reserva de gordura. Então o bicho está apagado completamente. Isso é hibernação. Cobra não faz isso, gente. Diferente dos mamíferos, o que a cobra faz é um termo que a gente chama de brumação. O que é brumação? É o animal que fica em repouso, abrigado, numa toca, numa proteção, local mais quente, porque o ambiente está muito frio. Ocasionalmente ela se mexe ali dentro da toca para poder se aquecer, pode rapidamente sair para beber uma água, voltar, ela consegue ficar bastante tempo protegida sem se alimentar, mas ela não tem aquele apagão, né, que o mamífero tem de hibernação. Tá? Então a brumação é quase que fosse uma hibernação, mas ela está em vários momentos do dia, das semanas, consciente e pode até se mover ali um pouco, embora os movimentos também sejam limitados. Mas ela não se apaga como faz o mamífero, por exemplo. Falando nisso, é bom pegar um gancho, independente do ambiente estar quente ou estar frio,
né, se ela faz brumação ou não, é importante que vocês saibam que as cobras, elas evitam se mover ao máximo. A tendência da cobra é sempre ficar parada. Para ela se mover, tem que ter uma razão. Por quê? Porque para ela se mover, ela gasta muita energia. E a gente falou, né, um animal ectotérmico que precisa preservar energia, né? Então, para ela sair, para ela se mover, ela tem que ter um bom motivo. Quais são esses bons motivos? Normalmente, procurar alimento, procurar abrigo ou se reproduzir. Se ela não está procurando alimento, se ela não está procurando abrigo e se ela não está na época reprodutiva, não há nenhuma razão dela se mexer. Então a tendência do bicho sempre é ficar parado, independente da temperatura, ok? Por isso que você não vê cobra andando, portanto, à toa por aí, tá? Ou seja, para a cobra andar, tem uma relação entre ganho, né, e perda, em a recompensa e a perda. Então como é que funciona? Quando ela anda, ela se expõe. Então tem algumas vantagens dela andar, né? Ela pode conseguir comida, ela pode conseguir um local melhor para se abrigar, onde às vezes ela está num local ruim, ela está procurando um local melhor para se abrigar, e ela pode conseguir um parceiro para se acasalar. Então tem algumas vantagens. Ao mesmo tempo, tem uma desvantagem. Ela fica mais exposta, ela gasta energia andando, né? É animal ectotérmico, tem que poupar energia, e ela pode ser morta e pode ser encontrada. Então, o animal, uma cobra, para se locomover, ela sempre tem que estar pensando nas vantagens e desvantagens disso, né? Às vezes é mais vantajoso se locomover, às vezes ela se dá mal e acaba morrendo ou até gastando energia à toa e não conseguindo nem comida, nem um parceiro, nem um alimento, nem um abrigo qualquer, né? Então, lembrem sempre quando vocês virem uma cobra se mexendo ou parada, lembrem que há uma razão para ela estar mexendo ou para ela estar parada, tá? E aí, cada situação é uma situação diferente. Então, gente, toda vez que encontrarem uma cobra, pensem nisso. Por que ela está naquela região? Por que ela está parada? Por que ela está andando? Ela está correndo um risco, conforme ela está se expondo ali, ela está correndo um risco. Né? Será que ela vai correr esse risco, vai levar alguma vantagem? Ou seja, ela vai conseguir um alimento? Mas a segurança dela é fundamental ali também. Então, como vocês estão vendo, a biologia de uma cobra é uma coisa muito complexa. Não é como a gente acha que o bicho fica passeando, como os mamíferos, como as aves, que têm um controle de temperatura próprio, que podem se dar o luxo de fazer isso. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido essa história da hibernação-brumação, né? As cobras fazem brumação. E se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto ou qualquer outro assunto, deixa aqui nos comentários que a gente, na medida do possível, vai responder com o maior prazer. Se inscreva aqui no canal, seja membro se você puder, tem muitas vantagens. Os membros têm vídeos exclusivos para eles, então você pode ajudar a gente a conseguir assistir muitos vídeos exclusivos bem legais. Eu espero você aqui na semana que vem para a gente ter mais um Papo de Cobra. Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.